Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Salomão conclui as obras do templo com solenidade. Eu quero focalizar esse título sobre vários aspectos. O Salomão, as obras, a conclusão, como foi a inauguração e destacar o aspecto da solenidade. Em 2 Crônicas, no capítulo 5, isso é descrito também em 1 Reis, no capítulo 7, mas eu quero tomar a descrição de Crônicas, que é uma visão mais sacerdotal. O Salomão acabou toda a obra que ele fez para a casa de Deus. E então trouxe as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado: a prata, o ouro e os utensílios. Ele os pôs entre os tesouros da casa de Deus. Eu acho essa notícia muito, muito triste. O Salomão simplesmente desprezou tudo o que Davi tinha dedicado. O Salomão arranjou outros materiais, de certa forma desprezou os artífices que Davi tinha deixado para fazer a obra, foi buscar o líder, o chefe da obra lá no país estrangeiro, utilizou mão de obra estrangeira, 153.600 estrangeiros escravizados para construir o templo, usou outros materiais, levou 4 anos para arranjar materiais para começar a construir o templo, não utilizou aqueles materiais que Davi havia preparado, e tudo que Davi havia dedicado, Salomão embrulhou literalmente e colocou lá naquelas salas chamadas câmaras e guardou aquilo lá para ser roubado 5 anos depois da sua morte pelos egípcios. Ou seja, tudo que Davi dedicou foi recebido pelo Senhor, mas não foi utilizado naquele templo. No meu entendimento, Salomão desprezou o significado espiritual das coisas que foram consagradas a Deus. Certamente ele achou que tinha ouro melhor para utilizar, pedras melhores, mão de obra melhor, aquela tenda de Davi que ele tinha erguido para abrigar a arca de Deus. Salomão não deu nenhum valor àquilo, desmontou, dobrou aquela tenda e guardou lá, é quase que um sinônimo de jogar fora, e desprezou o significado espiritual. Quando a gente valoriza algo e entende, a gente valoriza o significado daquilo para nós, a gente guarda muita coisa como estimação, porque foi de meu pai, guarda-chuva do meu avô, tem um guarda-chuva lá que deve ter uns 100 anos, era do meu avô, e eu guardo lá, e de vez em quando uso, não idolatro nada disso, é porque veio parar nas minhas mãos e está ali, eu não vou jogar fora, e utilizo como guarda-chuva de vez em quando. Todas as pessoas têm alguma coisa assim de estimação. O Salomão não deu estimação nenhuma às coisas que Davi tinha consagrado a Deus. Certamente que perdeu a bênção, tudo aquilo era santo, consagrado a Deus, e o Salomão não utilizou. Mas Deus aceitou o templo que ele fez, e ele concluiu o templo o melhor que ele podia, cheio de aparências. Ele mesmo não ia lá. 3 vezes no ano apenas ele ia lá. Ele não valorizou aquele templo. Davi, naquela tendinha, vamos dizer assim, em comparação com o templo, era uma pequena tenda
que cabia a arca, apenas a arca da aliança e pouca coisa mais, mas Davi valorizava aquilo por causa da presença de Deus ali, através da arca. Davi sentia aquela presença de Deus, ia ali praticamente todos os dias para orar a Deus. E o Salomão não deu valor àquilo, guardou a tenda, mas construiu um super templo, achando que isso é o que agrada a Deus. Há pessoas que pensam nisso, que o que agrada a Deus é a quantidade, a aparência. Eles desconhecem a Deus. E o Salomão, então, concluiu em 7 anos aquelas obras, utilizando mão de obra escrava. É triste isso, de estrangeiros escravizados, que foram a mão de obra para o templo. E ele então fez aquele templo, fez uma grande festa, matou milhares e milhares de animais para o povo comer, fez muita coisa. Por fim, consagrou tudo aquilo ao Senhor e Deus aceitou. O interessante é que ele preparou a festa da inauguração uma semana antes da festa dos tabernáculos. Isso para poder emendar, e no final foram cerca de 15 dias de muitas festas em Israel. E havia fartura, ele não economizou e gastou muito naquela festa, porque ele queria agradar a Deus e achava que era assim que se agradava a Deus. Infelizmente hoje muitas pessoas acham que o que agrada a Deus é construir um grande templo. Eles acham que é assim que eles vão agradar a Deus. É triste ver pessoas que pensam assim, mas o Salomão organizou a festa, colocou todos os objetos que tinham que ser colocados lá no templo, preparou todos os levitas e sacerdotes, todos com vestimentas apropriadas, e na hora louvando, cantando, tocando instrumentos e também proclamando com as trombetas aquela glória toda. Foi algo muito bonito e Deus aceitou. Quando eles tocaram em uníssono, louvaram a Deus, aquela Shekinah de Deus desceu, aquela nuvem tomou conta ali daquele ambiente, ninguém mais podia entrar no templo, porque a nuvem da glória de Deus encheu o templo. Deus, dessa forma, manifestou que estava aceitando. Eu quero focalizar esse modo de fazer as coisas com solenidade. Deus aceitou. Salomão fez o melhor que podia, os sacerdotes levitas se prepararam e deram para Deus, e Deus aceitou aquilo. Aquela inauguração foi feita com grande solenidade. Solenidade é uma característica de seriedade, de reverência que a gente dá a uma reunião. Eu fico impressionado como reunião de crentes que chamam de culto são reuniões bagunçadas, de qualquer jeito. As pessoas chegam de qualquer jeito, conversando, falando, batendo papo, não tem hora, não tem reverência e vão brincando. Dirigentes lá na frente, como num show, vão brincando, se apresentando, chamando foco e holofote sobre si para brincar e distrair, manipular o auditório. Eles dizem que isso é ministração, ficar brincando com o auditório. Para mim isso é uma afronta a Deus, é uma perda de solenidade, de reverência. A solenidade não é formalidade. Existem igrejas que são tão formais que até a oração é escrita e lida, formalidade completa, aquela repetição de coisas, aquela formalidade. Não é formalidade que agrada a Deus. Essas igrejas costumam ser muito frias e as pessoas não sentem nada ali, apenas vão cumprir um ritual. Solenidade é aquela atmosfera de reverência, de respeito, de valorização de Deus, e isso precisa acontecer no nosso meio, ainda que uma reunião seja com 2 ou 3 pessoas, uma célula com meia dúzia de pessoas, mas que haja solenidade, reverência a Deus. Não é porque a reunião é só de 2 a 3 pessoas que vai se bater papo, brincar, distrair e conversar qualquer coisa.
Não, ficar contando piadas. Não, a gente tem que tratar as coisas de Deus com solenidade, reverência. E o Salomão exemplifica, apesar de tudo mais ser da carne, digamos assim, aparência, vaidade, soberba, ideia de grandeza, mas pelo fato de eles terem obedecido com reverência e solenidade, Deus aceitou aquela casa que foi consagrada a ele. Aprenda que Deus gosta de aceitar tudo que é feito para ele com reverência. Aprenda em todas as reuniões, em tudo que você participar, que for para Deus, use de reverência, de solenidade. Evite todo aspecto humano, brincadeira, distração. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Quando você entrar numa reunião, entre com respeito e reverência para com Deus. Não vá de qualquer jeito, não fique conversando, nem distraindo, nem cumprimentando pessoas no meio assim de qualquer jeito, a não ser no momento apropriado. Mas reverência, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Comece você na sua vida a desenvolver essa prática de reverência a Deus. Converse com as pessoas antes, para não ficar conversando durante a reunião ou depois, mas durante a reunião que nós invocamos a Deus e dirigimos a reunião para Deus, é para a gente tratar com reverência e solenidade, porque Deus se agrada disto. O exemplo de Salomão para nós é muito importante. Deus se agrada do respeito, da reverência, da solenidade que nós dedicamos quando estamos na presença dele. Aprenda isto e pratique.